E aí, pessoal, tudo bem? Chegando mais um episódio do nosso UniOdontocast. Hoje temos dois convidados mais que ilustres aqui com a gente, o professor Dr. Jorge von Zuben e o nosso colega Dr. William Zeituni, que vão trazer como tema da nossa palestra hoje aqui, tema do nosso UniOdontocast, DTM na atualidade, atingindo o sucesso numa visão interdisciplinar. Seja bem-vindo, professor Jorge. Muito obrigado pela Traz para a gente um pouquinho aí seu histórico. Quem é o Dr. Jorge von Zuben? Se apresenta para a gente aqui. Fico feliz, obrigado pelo convite. Acho que é a terceira ou quarta vez que eu participo desse evento, que cresce a cada ano, que vocês se prontificam a juntar os colegas para trocar conhecimento. Mas o mais importante é não só a área que eu vou falar, que eu sou um especialista, trabalho em DTM, dor há muitos anos, mas é o que a gente vê o Congresso conseguindo agregar todas as áreas da odontologia. Principalmente para quem está começando agora, os primeiros 5 anos de formado, está meio perdido. Eu já estou nessa estrada há 36 anos, né? Sei bem o que é começar. Então esse Congresso, ele mostra para quem está meio que indeciso, boa parte das decisões provavelmente serão tomadas dentro desse universo de 3 dias de Congresso. Quem é o professor Jorge von Zuben? Eu sou filho de dentistas. Minha trajetória eu comecei muito cedo na DTM Dor. Eu já era um responsável aos 20 anos de idade por um atendimento no Hospital da PUC de Campinas. Estou falando disso em 1986. São quase 40 anos atrás. E nesses 40 anos eu venho aprendendo, me dedicando aos meus pacientes de DTM Dor. E sempre que possível, agradecer essas oportunidades de congressos, encontros, palestras, porque a DTM, a dor, ela tem uma pertinência em toda a odontologia. Então, você que está aqui me assistindo, você que seja da pele, da prótese, eu não sei qual é o seu cenário, mas a DTM, a dor, ela está permeada dentro da odontologia. A gente não pode ali na frente falar num congresso, numa palestra, jamais unilateral. Eu faço implante, eu vou falar de implante. Eu faço prótese, eu vou falar de prótese. Não. O professor Jorge von Zuben traz para vocês o link da DTM e da dor orofacial em todas as especialidades da odontologia. Posso te garantir isso. Correto. Então é uma relação com todas as especialidades ali e a gente entender o que é a DTM, como que ela inicia essa dor, como é que a gente pode trabalhar com o paciente, entender o paciente e até trazer esse diagnóstico. Poxa, você tem DTM. Excelente pergunta. Talvez seja esse o principal motivo de eu estar sentado aqui na frente de vocês, porque a disfunção temporomandibular, a DTM, ela tem algumas nuances. O que se postulava no passado, na verdade, Wilson, é que a DTM tinha uma pertinência, acho que o William sabe disso, da oclusão. Então, quando eu estava na faculdade, 35 anos atrás, a gente olhava o paciente, ele tem desgaste no dente, ele tem mordida cruzada, então ele tem DTM. Isso é uma falácia hoje. A literatura não suporta mais isso. Então, quem tiver a oportunidade de conhecer uma DTM contemporânea, ela vai agregar o seu lado comportamental, ela vai agregar o seu valor de sentimentos, emoções. Isso está ligado à qualidade da sua mastigação, o quanto você aperta dente. Então, disfunção temporomandibular, ela está baseada numa tríade. Função, o músculo, a articulação, mas o seu comportamento e as suas emoções. O colega dentista que não tiver essa visão hoje, 2025, pensar em DTM única, exclusivamente, mordida cruzada, dimensão vertical de oclusão, eu vou ser enfático. Ele está, no mínimo, 25 anos atrasado em ciência. E aí, para eu construir a minha anamnese, para eu poder fazer um diagnóstico, como você falou, é uma tríade, eu preciso também pensar no sentimento desse meu paciente, eu preciso de informações. O que eu preciso ter na minha anamnese para eu ter um diagnóstico de DTM, que eu tenho uma disfunção, que eu tenho alguma alteração ali que o paciente está trazendo. Perfeito. E tem que constar na minha anamnese. A anamnese, a gente chama exatamente de exame clínico, a anamnese, ela tem que constar todo um histórico desse paciente. E a gente tem que avaliar principalmente o estilo de vida do indivíduo, porque é esse estilo de vida que vai pontuar na sua avaliação.
Se esse paciente hoje ele é extremamente ansioso e hoje os TDAHs da vida estão soltos por aí, às vezes muito mal diagnosticado, inclusive, mas eu tenho o quê? Uma avaliação de palpação, nós temos exames físicos importantes, exames, testes funcionais específicos para falar se é aquele músculo que dói, se é a ATM que dói, o quanto que a cabeça desse paciente dói a ATM, o quanto essa ATM dói a cabeça do paciente, e esse conjunto, dor de cabeça, dor na ATM, dor muscular, dor de dente, muitas vezes é um único recurso. Chama-se o quê? Disfunção temporomandibular. Ou seja, o profissional tem que ter um score, uma anamnese adequada física, comportamental e emotiva. Isso é marcado em, como o colega possa fazer, em fichas específicas de um prontuário que a gente costuma ter a cabeça, o pescoço, a cervical, as costas, para a gente identificar pontos também fora da ATM, fora da boca, longe dos dentes, que mantém esse sistema em dor ou em disfunção. E os exames, professor, quais são os exames necessários? Um exame, às vezes, mais apurado, como uma eletromiografia, ou então é somente um exame de imagem, uma panorâmica? Quais são os exames mais indicados? Excelente. Para a gente entender ali. É importante a pergunta por quê? Porque a gente vê hoje o acesso muito fácil às imagens, né, e a exames. DTM dor, 80% do exame ele é físico e na anamnese. O que sobra de 20% de diagnóstico, você vai lançar a mão de exames complementares. Gold standard, o melhor para DTM, ressonância nuclear magnética. O segundo, tomografia. As radiografias panorâmicas periapicais, elas são indicadas para a odontologia. Então, para a especificação de DTM, você quer ver uma ATM, ou tomografia, ou ressonância. Você falou agora da eletromiografia. Isso. Ela também tem um lado de pertinência. Principalmente em pacientes que têm hoje o bruxismo e vigília, que apertam demasiadamente o dente, e o colega quer saber o quanto ele pode melhorar eletroneurograficamente esse dente, esse músculo, desculpa. Então ele tem uma pertinência, mas basicamente um geralzão de exames, ressonância, tomografia. Ah, mas professor, não usa panorâmica? Lógico, nós somos dentistas. Claro. Mas cuidado, porque muitas dores musculares e na face geram dor de dente. Então é muito comum, quase hoje, 60% de dores de dente pode advir da musculatura da face. Correto. William, traz pra gente aí qual é a sua percepção. Você qual a sua especialidade, William? A minha especialidade é prótese, reabilitação oral. Poxa, perfeito. Então estamos falando aqui com e a implantodontia. Um especialista em prótese aí. Na sua visão, qual é o procedimento que mais atinge, que pode causar, ou até mesmo que pode causar uma disfunção ali, quando ele não é bem executado por nós, dentistas? Ah, é uma coroa individualizada, ou então é uma prótese segmentada? Qual é que é dessa sua visão, do seu conhecimento aí? Sim, são vários os motivos que levam a gente ascender num diagnóstico ou numa verificação, mas o principal seria a oclusão. A oclusão ela pode ser modificada por vários aspectos. Restaurações, falta de dentes, perda de dentes, próteses mal adaptadas ou em estado de prematuridade de contato. Então, são várias as alternativas que a gente tem para chegar a um diagnóstico que esse paciente apresenta a DTM. E, professor Jorge, qual seria o tratamento mais indicado? Como eu posso iniciar isso com o meu paciente no momento que eu diagnostico que ele tem uma disfunção ali? Vou puxar o gancho da oclusão, provavelmente, e o gancho do músculo, e o gancho da postura, o gancho da ansiedade. Independente disso tudo, primeiro diagnóstico. Se o paciente está diagnosticado como DTM, vamos pensar assim, se ele tem DTM, então DTM é uma disfunção. Seja ela originada pela debilidade ou desequilíbrio oclusal, a DTM já está instalada. E quem instala? A musculatura.
é que nem se fosse a postura. Então, o início são o quê? Procedimentos irreversíveis, tipo fisioterapia, autocontrole, toalha quente, placas interocruzais, fisioterapia, para que depois, num segundo tempo, isso é importante, viu, William, a gente falar, num segundo tempo que você vai fazer checklist de oclusão, que aí você vai ver o quanto ou não aquela oclusão é importante no diagnóstico da DTM. Que muitos pacientes se beneficiam com as fisioterapias, o músculo se torna indolor e ele volta a ter uma mordida, uma oclusão adequada. Então, muitos que os pacientes nos procuram no consultório, e o William vê isso, é uma oclusão errada. Mas por que ele está com a oclusão errada? É que nem eu estou com uma torcicolo. O médico não vai lá cortar meu pescoço, ele vai falar assim, ó, doutor, uma massagenzinha aí, hein? Nossa, 15 dias meu músculo melhorou. Assim é a mastigação. Então, a sugestão hoje, uma odontologia contemporânea, é que a gente evite de cara, né? O paciente está disfuncionado, não bate o carbono, não desgasta o dente, porque aquilo pode ser uma interferência causada pela musculatura dolorida. Pode piorar até o caso. Isso. Já então, de imediato... De imediato, você talvez tome muito cuidado. Então, tem que cuidar da musculatura, as placas interocruzais são muito pertinentes, o autocontrole. Existem aplicativos hoje que você passa, né? A gente pode ensinar isso numa outra oportunidade. Monitorar. O paciente ele faz um monitoramento com aplicativos gratuitos. Sim. De facilidade de qualquer Deixa nível. um pra gente, já. Pode anotar aí, ó. O aplicativo chama-se Desencoste Seus Dentes. Desencoste seus dentes. Quem estiver me assistindo, vai agora lá, ó. Aperta uma azulzinha, aparece uma mandibulazinha, desencoste seus dentes. Vai aparecer um reloginho, clica nele, coloca de 2 em 3 horas. Ele vai dar uma vibraçãozinha. Uma vibração. Sim. Você pode colocar ele para tocar. Mas para não atrapalhar o seu dia a dia, ele vai fazer bzz, bzz, e vai aparecer ali. Nessa hora que você tem que ser inteligente. E por caso, vamos imaginar, para o Wilson, quando o aplicativo tocar, presta atenção na tua postura. Quando tocar o aplicativo, veja se você não está apertando o seu dente. Quando tocar o aplicativo, faz o seguinte, cara, faz assim com o ombro, quebra o pescoço. Muda a sua postura. Muda. Você que faz home office, tocou o aplicativo, lembra que tem um banheiro na sua casa, vai lá fazer um xixizinho. Tomar uma água. Quebra a rotina. Simples fato de você quebrar a rotina, essa musculatura da qual nós estamos falando já melhora, para vocês terem uma ideia, com esses aplicativos, em 60% dos casos. Olha. Você está me dizendo, então, de fisioterapia e das terapias psicológicas. Opa! Posso falar? Pode. Deve. Bom, talvez vocês não saibam, eu também sou terapeuta. Eu tenho uma formação sólida, eu sou psicanalista clínico e sou um especialista em psicossomática do Jung e dentista. Então, primeiro me formei em odontologia, depois eu me formei em psicanálise e depois eu me formei em psicossomática do Jung. Então, na minha visão, faz parte, há mais de 10 anos, essa avaliação. Eu tenho um setting terapêutico. Eu, às 5 da tarde, todos os dias, troco meu jaleco de dentista por terapeuta. Então, há 10 anos, eu acompanho pacientes de dor crônica. Criei um método chamado psicoeducação em dor crônica. Então, essa avaliação da psicoterapia, ela é 100% pertinente nos pacientes, seja ele com DTM, mas todo paciente com dor crônica, ansiedade, depressão, hipervigilância, ele precisa de um acompanhamento psicoterapêutico. E hoje você encontra mais o paciente do sexo masculino, feminino, é a criança, é o adolescente? Como é que é o público hoje que está mais direcionado para ter a DTM? Bom, então DTM. Então essa resposta eu vou te dar com prevalência exata, que acabou de sair o estudo em 2025. Prevalência, mulheres. Chega a 38% mulheres e 26% homens. Mas por que, professor? A tendência da mulher cicla, os hormônios. Isso é o mais importante. E um genético. Já tem isso marcado. Existem 2 haplótipos genéticos que, por você já ser gênero feminino, você já tem mais de 50% de chance de nós, gênero masculino, não desenvolvermos DTM. Porém, a prevalência é muito maior, quase 40% mulheres e 25% homens. Outra coisa importante, qual é a faixa etária desses pacientes? Olha isso que você está me assistindo, olha a faixa etária, de 25 a 45 anos. Ou seja, é uma fase o quê? Laboral.
Ah, mas a minha avó... Não, a sua avó não vai ter DTM. O adolescente hoje, nos últimos 5 anos, sim. A gente que faz odontologia, faz prótese, atende paciente, sabe disso, né, Wilson? Quanto que a aceleração dessa nova geração trouxe muito recurso de ansiedade. E essa ansiedade gera no indivíduo, estou falando agora terapeuticamente, uma busca no fora. O acelerado hoje, ele busca muito pouco dentro. Então ele está sempre preocupado. Ele preenche muito a mente. Pré-ocupado, né? E o momento dele relaxar, flow... Não existe. Ele olhou, ficou 3 meses para trás. Ele vai passando. E ele vive... Amanhã eu faço isso. Ele vive o futuro. Porque ele é diferente do depressivo. Sim. Posso falar um pouco disso? Pode, vamos. O depressivo, ele está fixado no passado. Sim. Com as perdas. Né? Ele fixou naquilo que a mulher o deixou, ele perdeu o emprego. Já o ansioso, eu estou aqui com você, mas eu tenho um jantar em casa, hein? Ó, meu filho tá... Minha avó... Então, a preocupação da mente, ela atrapalha o resultado, né, William, do nosso trabalho odontológico. Porque o ansioso, o que acontece? Vou dar um dado rápido. Ele tem xerostomia. Então, o ansioso seca a boca. Não tem saliva. O que acontece? Não tem saliva? Problema periodontal. Mau hálito. Não sai do dentista. E não sai do dentista. Aí acha que a odontologia não evoluiu para ele. Então, se eu pudesse dar um recado para nós, colegas dentistas que estão nos assistindo hoje, olhar o indivíduo como um todo. A boca é importante? 100%. Sim. Saúde começa pela boca. Mas essa boca, ela está linkada numa mente. Muitas vezes, essa mente esqueceu que ela tem boca. Poxa, professor Jorge, eu ia até pedir já a dica de ouro. Estamos encerrando aqui a nossa conversa. Então, essa é a sua dica de ouro, né, para todos nós, como cirurgiões dentistas. E para o paciente, qual é a sua dica de ouro que você deixa ali? Para quem não é profissional da área de odontologia, qual é a dica que você traz para esse indivíduo aí? Vamos lá. Eu acho que, saindo da linha da odontologia para dentistas, né, a odontologia ela precisa incentivar a busca da saúde oral. Só que a saúde oral, ela depende do seu comportamento de vida. Vou dar um lance. O que se tem visto hoje em dia... Adultos usando chupeta. Olha o que tem hoje na literatura. Exatamente. Nós estamos vendo comunidades de adultos usando chupeta. Isso está contraindicado. Você que é adulto não deve usar chupeta. Você que é adulto, que tem dor na cabeça, limitação da abertura, tem uma prótese que não está ajustada, está sentindo a oclusão que não está legal, não mastiga, incentive-se. Permita-se procurar a odontologia, porque o dentista contemporâneo, meu amigo, você que está aqui me assistindo, o dentista contemporâneo, ele está preparado para olhar você, mas não só seus dentes, ele está preparado para você vê-lo como um todo, o quanto a sua ansiedade, o quanto o seu comportamento, tudo aquilo que você julga que atrapalha a sua rotina de vida, pode estar 100% interferindo na sua cavidade oral. Perfeito. Então, encerrando aqui, quero agradecer a presença de vocês no nosso UniOdontocast. E, galera, a gente se encontra no próximo episódio aí. Até mais.